A paz do Senhor para todos, amém? Sejam bem-vindos, caros irmãos, irmãs, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Nosso objetivo é trazer, através deste vídeo, um apoio para que você possa obter na aula na Escola Bíblica Dominical, amém? Na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 4, que tem por título O Trabalho e Atributos do Ganhador de Almas. Vamos tomar por base o texto áureo da lição, que encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Não existe trabalho mais nobre, mais recompensador de que ganhar almas. As Escrituras já dizem: quem ganha alma sábio é. Nossa missão como Igreja de Cristo é pregar o Evangelho do Reino, o Evangelho de Cristo que salva, que liberta, que redime o pecador que está oprimido, escravizado, muitas das vezes na prostituição, nas drogas, na violência. São prisões que essas vidas não conseguem se libertar. Não existe cura na esfera do mundo para que o homem escravizado por Satanás possa se libertar. Somente a Igreja de Cristo tem a cura. Somente a Igreja de Cristo tem a mensagem de boas novas, o Evangelho de Cristo, que pode realmente libertar e salvar vidas. Por isso que a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Paulo disse que para ele era uma obrigação, e ai dele se não pregasse esse Evangelho, o Evangelho de Cristo, porque é a única mensagem, é a única verdade que liberta o homem do poder de Satanás, do pecado, das trevas. A Igreja é a única instância aqui na Terra que tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. Deus nos confiou esse ministério, dando à Igreja o poder de pregar a sua palavra, o Evangelho de Cristo, que salva e que liberta. Amém? Então, todos nós temos a missão de ganhar almas para o reino de Deus. Existem muitas vidas caminhando para o abismo, precisando simplesmente de uma palavra, de uma mensagem de Cristo, que muitas das vezes está ao meu e o seu alcance. Que não nos omitamos e deixar de pregar o Evangelho de Cristo a quem realmente precisa. O que é o evangelista? O evangelista é aquele homem comissionado, levantado por Deus, em cujo dom ele deve pregar o Evangelho, anunciar a mensagem de Cristo. A nossa lição fala sobre o evangelista. O evangelista aqui fala do dom ministerial. Está escrito lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o evangelista é um dom ministerial. É um ícone importante no ministério da igreja para proclamar o Evangelho. O evangelista é aquele homem
que abre o trabalho, que começa do zero, que proclama ali o Evangelho. Nós vemos o exemplo de Filipe, que levou o Evangelho para várias cidades, onde ainda não tinha anunciado, pregado o Evangelho. Ele abriu o trabalho, ele fez a missão de um verdadeiro evangelista, pelo qual ele era. Então, quais os atributos de um evangelista? Primeiro, o evangelista ele tem que ser um homem que tem amor pelas almas. Ter amor pelas almas é ter compaixão pela situação espiritual que as almas se encontram aí no mundo. Existem pessoas que partem para a eternidade, jovens, adolescentes, por causa do pecado, da violência, da prostituição, e muitas das vezes não ouvem a mensagem do Evangelho. Essas vidas oprimidas só podem ser libertas com o brilho do Evangelho de Cristo. E o evangelista é aquele homem de Deus que tem compaixão pelas almas. Aí, no meio evangélico, está cheio de grandes evangelistas, de grandes pregadores. Homens que só se preocupam com a sua vantagem, com o seu bem-estar financeiro, com as suas acomodações, com as suas viagens, com a sua agenda. Homens que se preocupam com o valor que vai receber de pregar o evangelho. Então, esses aí não são verdadeiros evangelistas. O verdadeiro evangelista, ele tem amor pelas almas. Ele não suporta a ideia de que o pecador morra sem conhecer o evangelho. Então, o atributo do evangelista é esse: amor pelas almas, compaixão pelas vidas. Ele ama as almas e não o dinheiro. Ele ama as vidas e não a fama, não o sucesso, que muitos aí vivem à procura disso. Tem muitos aí assim, mas são poucos aqueles que fazem realmente o trabalho de um verdadeiro evangelista. Segundo atributo do evangelista, conhecimento da palavra de Deus. O evangelista ele deve ser um homem de Deus que conheça profundamente a palavra do Senhor, para pregá-la e manejá-la bem. Nós vemos por aí muitos que se dizem evangelistas, mas que procuram vantagens, mecanismo, e às vezes as suas mensagens só é mensagem que procura um movimento, muito barulho e pouco conhecimento da palavra de Deus. É tanto sincretismo, são tantas técnicas, são tantos chavões e menos da palavra de Deus. Então esse evangelista está falido, porque o verdadeiro ele tem como atributo conhecimento da palavra de Deus. Filipe ele tinha um grande conhecimento da palavra de Deus. Por isso que quando ele anunciava o evangelho àquele eunuco no caminho, ele esclareceu dentro da passagem que ele estava lendo. E dali ele anunciou Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Um evangelista que conhece profundamente as Escrituras. Muitos aí não querem pagar o preço, nem de oração e nem de meditação no estudo da palavra de Deus. Nós vemos aí um monte de obreiros, leigos, despreparados para anunciar a mensagem. E muitas das vezes prega o que bem quiser, o que bem entende. E a sua mensagem não glorifica, não anuncia Cristo,
Terceiro atributo do evangelista, espiritualidade plena. O evangelista é aquele homem espiritual. Nós vemos aí os grandes televangelistas, grandes pregadores, que muitas das vezes não se comporta como homem de Deus, foge da ética, perde a sua espiritualidade por coisas banais, por coisas vis. Mas o verdadeiro evangelista, ele tem como atributo uma vida de espiritualidade plena. Um homem espiritual, um homem de oração, um homem comprometido com o reino de Deus, um homem comprometido com a palavra, um homem comprometido com Cristo, um homem comprometido com o avanço do evangelho. Essa é a missão, é o atributo do evangelista. Quarto atributo do evangelista, disponibilidade. Ele está sempre apto, à disposição para proclamar o evangelho e fazer o trabalho. Muitas das vezes, o evangelista tem aquela missão de abrir um trabalho do zero. Não importa a localidade, não importa a situação, ele tem que fazer o trabalho de um evangelista. Muitas vezes só querem anunciar a mensagem em uma grande cruzada, com muitos anúncios, cartazes, muita gente para ouvir, mas às vezes se recusa a abrir um trabalho em uma localidade humilde com poucas pessoas, ou fazer mesmo um evangelismo pessoal. Então, devemos atentar para isso. Se somos um evangelista, que façamos um trabalho de um evangelista. Amém? Filipe, ele não teve preocupação em falar de Cristo para aquele homem. Era um homem só, mas ele foi lá e mostrou nas Escrituras. E com um tempo depois aparece ele batizando nas águas. Por quê? O compromisso de Filipe era pregar o evangelho, anunciar a mensagem de Cristo, levar os pecadores ao arrependimento e à salvação em Cristo Jesus. Qual o trabalho do evangelista? Qual é o que dá ênfase no trabalho do evangelista? Primeiro, proclamação do evangelho. O evangelista, ele tem por prioridade pregar a todos, a tempo e fora de tempo, o evangelho de Cristo. Não importa a situação, a localidade. O que importa é anunciar Jesus Cristo. Nós vemos aí, no nosso meio evangélico, nesse grande mundo gospel, os grandes pregadores do evangelho. Homens que para pregar cobram um valor, exigem um valor absurdo para pregar o evangelho. Esses homens não são verdadeiros pregadores do evangelho. Não são evangelistas. São mercenários, pessoas que querem lucrar com o trabalho de Deus. Porque um evangelista que se preze, um pregador da palavra de Deus, a sua responsabilidade é pregar a palavra de Deus e não o dinheiro, não a fama, não o sucesso, não a vantagem. Pregar o evangelho é a missão de todos nós. O evangelista, ele é aquele homem que tem um tempo disponível para fazer o trabalho de Deus, abrir um trabalho, é um ícone importante no ministério da igreja. E a pregação do evangelho é uma da sua responsabilidade especial.
Segundo, o evangelista é aquele homem que faz a defesa da fé. O apóstolo Paulo, a igreja teve muitas oposições, perseguições. Muitos falsos obreiros e falsos mestres tentaram infiltrar-se na igreja e deturpar a mensagem do Evangelho de Cristo. O evangelista é aquele que defende a fé, que defende o Evangelho, que defende a verdade. Essa também é uma função do evangelista. Pregar o Evangelho de Cristo e defender o mesmo. Defender a fé. Isso é importante. O apóstolo Paulo, ele defendeu o Evangelho, ele defendeu Cristo. Porque quando a igreja pregava o Evangelho, alguns se levantavam e queriam dizer que a igreja estava falando em nome de um defunto. Começaram a dizer que pegaram o corpo de Jesus, esconderam, disseram que ele ressuscitou. Mas a igreja pregava que Cristo morreu e ressuscitou. E nós hoje devemos tomar cuidado com o modernismo teológico. O modernismo teológico aí, que nega a inspiração bíblica, que nega o poder do Espírito Santo, a mensagem pentecostal, a divindade de Cristo e outros pontos importantes das Escrituras. O evangelista ele tem que defender a fé, defender a palavra, defender o Evangelho de Cristo. Terceiro, o trabalho do evangelista é de integrar o novo convertido à fé cristã. Filipe ele anunciou àquele eunuco a mensagem através do texto que ele estava lendo na Escritura. E ali anunciou Jesus Cristo e, por fim, mais na frente nós vemos ele já orando por ele, batizando nas águas. Ele não só anunciou e foi embora, não. Ele teve o cuidado de anunciar a mensagem de Cristo para aquele eunuco. Ele teve o cuidado de esclarecer as suas dúvidas e de integrar na vida cristã. O evangelista ele tem esse cuidado. Então isso é um dos atributos no trabalho do evangelista, é integrar o novo convertido à vida cristã. Então, você pode dizer, mas eu não sou evangelista, não sou ordenado pela igreja, mas todos nós temos o dever de pregar o evangelho e ganhar almas para o reino de Deus. Devemos fazer um trabalho de um evangelista. O evangelista é aquele homem levantado por Deus para proclamar o evangelho. Nós temos essa missão também. Não é só do evangelista, mas de toda a igreja, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas a semelhança do evangelista, devemos ter amor pelas almas. Devemos conhecer as Escrituras. Devemos ser espiritual. Proclamar o evangelho. Defender a fé, a bandeira do evangelho. Integrar os novos convertidos à vida cristã. Então vamos fazer isso. Vamos arregaçar as mangas, pregar o evangelho e principalmente ter amor pelas almas, porque tem muitas vidas por aí fora morrendo sem a oportunidade de ouvir a mensagem de Cristo, pessoas que estão escravizadas, adolescentes, não importa a idade, uma geração de pessoas que estão caminhando para o abismo e a solução, a salvação só está em Jesus Cristo e somente a igreja que tem a mensagem da fé, a mensagem de libertação, porque a nós foi confiada a mensagem do Evangelho para proclamar neste mundo perdido. Somos a luz do mundo, o sal da terra, somos o povo que Deus confiou, que nos elegeu para proclamarmos a sua mensagem, as boas novas, a este mundo perdido. Amém?
Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.